Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes os que ouvem a palavra de Deus. Aqui Felipe Bezerra gravando diretamente de Viena. E tem tanta coisa para falar, mas eu sempre fico no copo d'água. Ah, e eu queria escolher essa também. Ah, então fale! Aqui José Ricardo Bezerra, falando de Toronto. Milton, aliás, hoje no Canadá. E quem der um copo d'água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a recompensa. Eu sabia que você ia escolher essa, Sabe? mas eu escolhi. Mas a gente fica Você por já essa. comentou que já comentou já. Olha, Jesus, eu fiz mais do que um copo, mereço mais do que um copo d'água, né? Ó, o copo d'água aí, Jesus. Eu já tinha pedido antes. Mas é isso, estamos aqui para comentar o Evangelho do 26º domingo do tempo comum, entrando aí na reta final do tempo comum. Já no hemisfério norte já é outono, no Brasil já é primavera e vamos já chegar daqui a pouco no inverno para começarmos o nosso advento, o ano novo. Pois é, já na reta final aqui do tempo comum, mas ainda estamos no Evangelho de São Marcos. E hoje, dia 29, né, no domingo, porque nós já estamos no sábado e daqui a pouco já estará disponibilizado também aqui no nosso canal, no sábado, como a gente tem conseguido fazer. Mas dia 29 é a festa dos arcanjos, né? São Também. Miguel, São Rafael e São Rafael. Se não fosse domingo, seria celebrado os arcanjos, mas domingo a precedência é a festa do Senhor, é a festa do domingo, né? Uhum. E nós estamos exatamente o 26º domingo do tempo comum, o Evangelho de Marcos aí, capítulo 9, né, versículos 38 a 43, 45, Isso. 47 e 48. Pula aí o 44 e E o o quarenta e 41 seis. e o 46, né? Esses aí, depois a gente pode comentar porque é que eles omitiram esses versículos. Podemos. Eu estou sem minha Bíblia aqui, eu estou só com a versão litúrgica aqui na minha frente, mas podemos sim. Então eu vou ler aqui, você pode acompanhar na sua Bíblia, ou você pode acompanhar com a sua liturgia hoje esse evangelho. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo: quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Se a tua mão te levar a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Tem muita É um coisa nesse trecho. evangelho. O capítulo 9 aí, a gente ainda está no capítulo 9, né? A gente começou aí, eu acho que 2 domingos atrás. Não, no dia 15 foi no capítulo 8, né? Já no dia 22, aí nós pegamos uma parte do 9 já no 30 a 37. Ele não segue o capítulo 9, O o tema. Evangelho de Marcos, o corrido, né? Digamos assim. Uhum. Ele não lê todo o Evangelho de Marcos, embora nós estejamos no ano C, o ano B, que é ano de Marcos, né? Uhum. A gente vê que a liturgia seleciona alguns trechos, mas não se lê todo o Evangelho de Marcos aqui nos domingos, né? Nós estamos aqui no ano B. Mas esse trecho, na verdade, apesar de estar faltando o 44 e o 46, como eu comentei, ele é corrido, né? São do 38 ao 48 aí. Sim. Mas ele Tem omite dois esses pulados. 2 versículos que, na verdade, é omissão, segundo os exegetas, aí, os estudiosos, eles são omitidos porque é uma repetição de um versículo aqui, Uhum. quando ele diz que o verme deles não morre, né? Então,
Jesus está dizendo que vai ser jogado no inferno, e lá, né, ele diz aqui, onde o fogo nunca se apaga, desculpe, né, Uhum. e onde o verme não morre, Não né, o morre. verme não morre. Mas isso aí é uma omissão que, segundo os estudiosos, não tem, alguns manuscritos estavam sem esses aí, então eles foram omitidos aí no texto litúrgico, né? Mas a gente pode dividir o evangelho de hoje em três partes, né, digamos assim, porque tem essa primeira parte aí do Ah, uso do nome de Jesus, né? Vimos um homem que não nos segue, pois é. do 38 ao 40. Depois tem essa caridade para com os discípulos, né? Quem vos der um copo d'água não ficará sem recompensa. E depois essa da parte do escândalo, né? Que Uhum. é do 44, do 42 ao 48, né? Sim. Então, são essas três partes do Evangelho de hoje, mas estão também conectadas, como a gente já mencionou, quando a gente tem um Evangelho que a gente acha que é separado os pedaços, mas tem muita ligação. Faz parte do que Jesus está dizendo, uma coisa vai levando a outra mesmo, né? A gente vai vendo assim. Eu fico pensando, o que que me veio à mente, né? Aquela coisa de quem não tá juntando tá espalhando. Quem vai usar o nosso nome, ele não vai estar contra nós. Mas é melhor que não escandalize, não é melhor que não usar o nosso nome e depois não tá sendo coerente com o que você tá fazendo, porque seria melhor que tivesse amarrado uma pedra de moinho, né? Eu Exatamente. lembro, eu lembro que teve uma época, teve mais um escândalo, né? Teve tantos escândalos na igreja, e nesses últimos tantos foram descobertos, né? E aí eu vi um comentário no Twitter que eu achei interessante. Ele dizia assim, vai faltar pedra de moinho. Porque a- Escandalizou demais, então esses aí deveriam ter sido lançados, né, com a pedra de moinho no fundo do mar, mas, é, né, a igreja, acho que foi desde o Bento XVI, começou a apurar esses casos, né, de sim, abusos, de escândalo, e daí em diante a igreja tem sido muito firme. Inclusive muitas dioceses têm sim. sites, né, tem lugares em que você pode denunciar, você pode, né, e são apurados e depois são colocados, Não, né, e não então, pode, não pode trabalhar na igreja sem ter feito curso de proteção ao menor. Tem uma série de sim, também coisas que. tudo isso aí, E o hoje também screening, até aqui no o Canadá tinha screening o screening. Aqui eu trabalhei, né, é fazendo diocesano. trabalho com os adolescentes aqui. Trabalhei na época que a gente morou aqui na missão, Sim. 3 anos, né? Então eu ajudava na crisma de adolescentes, né, na Santa Clara e na São Mateus, e, e se exigia, né, o screening, né? Police O check e pessoal tudo da mais, polícia, exatamente, e ia lá, conversava com cada um dos catequistas, né, que eram a nossa equipe lá, que a gente trabalhava junto com a paróquia lá. Hoje, assim, já, enfim, ainda não é, né? Mas hoje na igreja já é um dos lugares mais seguros para crianças e adolescentes, especialmente nos Estados Unidos, né? O Canadá também tem muito isso. Aqui Sim, na sim. Áustria, você você não pode nem se candidatar para uma vaga na igreja se você não já levar junto a sua ficha policial, entendeu? Assim, você Nada levar um consta. No nada Brasil, consta da polícia, exatamente. Você nem começa por é, causa disso, né? Porque a igreja hoje é. E aí ficha uma das corrida, como coisas. é que eles chamam no Brasil, né? Eu acho que tem um outro termozinho lá que você usa, né? O nada consta, não sei como é que chama. É, né, a Mas. ficha corrida, você tem que estar livre de qualquer acusação, de qualquer. Se você é acusado, então você não pode trabalhar na igreja em alguns lugares, né? É uma coisa, enfim, a igreja hoje, graças a Deus, está bem mais ativa nesse sentido, mais proativa do que né, reativa como era antigamente. Mas enfim, é muita coisa diferente, né? O Papa agora está lá na Bélgica, pediu perdão de novo, né, das situações. Sim, exatamente. Falou também da questão das adoções, mas aí é uma questão que também na época era uma visão da moral da época que aquilo era melhor. Hoje a gente vê que não era o melhor, mas não tem como É. você voltar para trás e dizer para aquele pessoal que não era o melhor, porque eles não Não, tinham passou na mecanismo para época, saber.
Exatamente, a gente não pode julgar as coisas de um passado sob os olhos da atualidade sem É, saber as condições em que foram tomadas aquela decisão exatamente. naquela É. época, né? Isso é uma coisa que não. Mas é um processo. Mas essa questão do escândalo eu vejo aqui, só para voltar, é a questão de usar o nome de Jesus e acabar escandalizando. Eu percebo assim, dentro dessa unidade do Evangelho se você está usando o nome de Jesus, que você seja coerente com o nome de Jesus. Sim, Porque se você o escandalizar, você vai receber a sua punição, sim, porque você sabe o que você está fazendo. Não é uma questão de, né, eu fico pensando em tantas pessoas que usaram o nome de Jesus para roubar, para exatamente. É. estelionatários e tudo mais, né? Eu quase caí num golpe, né, em uma pessoa se dizendo um pastor. Meu Deus. Então, assim, graças a Deus também eu era muito desconfiado, fui atrás e descobri que realmente era um golpe, mas enfim, é pessoas que entram nessa de usar o nome de Jesus como desculpa para enriquecimento, e aí a gente pode. Eu não quero citar nomes, mas eu não preciso, né? Porque. É, E tem é. algumas igrejas que a gente sabe que são máquinas de dinheiro, que É, exploram os fiéis, que infelizmente, né, tem isso em muitos lugares, né? A gente não pode dizer generalizar, mas não. E a tem. beleza. E o que eu vejo é assim, a beleza da misericórdia divina. Por quê? Porque essas pessoas que deram o dinheiro, o dízimo, seja onde for, nessas igrejas, elas vão receber a recompensa delas. Fizeram Agora, de boa fé, mas na exatamente, verdade foram mal enganadas, né? exatamente. E o dinheiro delas foi usado para outras coisas, O né? que é uma pena, é horrível e é escandaloso, e Nosso Senhor, e aí tá dizendo, vai faltar pedra de moinho aí nesse caso. Porque Nosso Senhor, é a vantagem, né? Nosso Senhor, ele há de dar a recompensa a todas essas pessoas que na sinceridade do coração e na consciência que elas tinham, seguindo a própria consciência, deram porque acreditavam que eles eram realmente, né, seguidores de Jesus, né? Deram para Jesus, pelo Exatamente. nome de Jesus. E aí é o que o Evangelho diz hoje: não ficará sem recompensa. Então, eles ficaram sem recompensa, mas quem recebeu e usou mal, Ah, esse será punido. Esse aí vai esse não ser. vai ter pedra de É, moinho que dê conta. pois é. Então, Pois é, assim, mas demos uma volta grande, vamos olha, voltar para o nosso. o primeiro versículo, essa primeira parte aí do uso do nome de Jesus aí também, Hum, remete também à reflexão sobre esses que expulsavam demônios com o aham, poder de Jesus, mas não seguiam os 12, não eram, seguiam Jesus, né? uhum, E é o que o João vai dizer, mestre, né? Nós vimos esse homem expulsando o demônio e ele não nos segue. E aham, nós quisemos impedi-lo, né? é. Mas aí, no Novo Testamento, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, eu fui pesquisar, tinha um episódio lá que Paulo Sim, o estava. nome de Paulo, eu lembro dessa história. Pois é, eram os filhos de serva, né? É, 7 filhos de serva, sumo sacerdote judeu, que era exorcista. Então, tinham exorcistas judeus, né? E uhum, esse está lá no Atos 19, de 13 a 19. E ele expulsava os demônios, começaram a expulsar no nome de Jesus que Paulo pregava. é. Que aí E o aí, demônio chega, o Paulo eu conheço, eu sei quem é Jesus, mas quem são vocês? Né? vocês, eu não sei quem. É, Então, eles eram expulsos, mas os coitados lá, os exorcistas, foram usar o nome de Jesus indevidamente lá, porque não acreditavam em Jesus, né? é. Acreditavam no poder do que Paulo pregava, que de fato tinha, né? Tinha poder, é. Tinha poder e eles foram é, avaliados, como é que ele chama lá? Açoitados pelos demônios lá e saíram Apanharam, né? apanhar Os pobres. os Mas pobres enfim, é. coitados. Mas aí também, nesse episódio aí, a gente pode ver a questão aí da reserva do mercado. Não, só nós é que temos o poder aqui, então É, não vamos dividir com ninguém. Se alguém vier de fora, que não é do nosso grupinho aqui, a gente tem que excluir. Não Jesus não faz isso, né? É o primeiro, é o que o Bispo Barron estava falando também no comentário, né?
que o Josué ficou com ciúme lá, porque os dos 70 anciãos lá que o Moisés tinha pedido lá ajuda, né? Quisera Deus Tinham que dois todo o que não povo fosse estavam. profeta. O Eldad e Medad não estavam na hora lá na tenda, mas estavam profetizando fora lá. E aí vão dizer que não, se impeça lá porque eles estão profetizando. É a mesma coisa, né? Então Moisés também do mesmo jeito disse não, eu queria que todo o povo profetizasse, né? Uhum. Isso é muito bonito de ver também, né? Que o Moisés ele não é ciumento com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é meu. Não, vamos, todo Não mundo. E exatamente. eu acho que Jesus, nesse caso também, né? É o poder de Deus que tá aí, e pode, e vai. Só que, aquela coisa, né? O princípio do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu citando o Homem-Aranha aqui, mas é mais ou menos isso que Jesus está falando aqui. De dizer, olha, se ele tá expulsando demônio, deixa. Ele não vai É, fazer mal. Agora, se ele fizer, bom, ele sabe. exatamente. E do mesmo jeito, Exatamente. você que quer recompensar, assim, você que quer recompensar no sentido, você que quer ajudar, você quer que dê um copo d'água, você dá o dízimo, você pode dar. O problema não vai ser seu. É. É, falamos assim, Então, esse primeiro ponto aí do Evangelho, essa primeira partezinha aí dos versículos 38 e 40 sobre o uso do nome de Jesus, né? uhum, Primeiro, a gente vê o nome de Jesus tem poder, e isso também é um fato, sim, né? Que a igreja primitiva, e ao longo da história da igreja, a gente sempre vê isso aqui, me lembra sempre o Filipenses 2 lá, né? Todo joelho se dobra ao nome de de Jesus, que Jesus. é no céu, na terra, então E o embaixo na nome de terra. Jesus tem poder. Então, independente de ser uma pessoa santa, digamos, né? Santo não tem ninguém aqui na Terra, mas todos a caminham ainda. Sim, Ou uma pessoa, né? é, que não seja tão católica assim, mas usando o nome de Jesus na fé, dizendo que ele tem, querendo usá-lo com poder, esse poder, esse nome vai ter poder. exatamente. E aí também cabe da fé da pessoa que vai de receber o milagre, né? Várias vezes Jesus reafirma isso. A tua fé te salvou. Exatamente. Vendo que ele tinha fé, foi lá e curou, né? Eu lembrei É. agora de Pedro e Paulo, né? Olharam firmemente, vendo que ele tinha fé, dizer, eu não tenho ouro nem prata, mas Pedro levanta, e né? João. Era Paulo. Ah, sim, Pedro e João. Desculpa, gente, é a Covid. A Covid. Isso ainda está recuperando. Graças a Deus nós estamos conseguindo aqui gravar, porque É, realmente hoje eu estava preocupado, né? Se você estava preocupado aí com o horário da nossa, é da do nossa nosso transmissão. podcast de sábado, normalmente a gente disponibiliza um pouco mais cedo, mas hoje nós estamos nesse horário porque somente agora o Felipe conseguiu aí, porque de fato aí foi muitas tribulações aí nesse dia de hoje. Nosso Senhor sabe tudo, né? Agora, por exemplo, é uma, né? Jesus é o seguinte, só por amor a Jesus mesmo aqui, só pelo amor à evangelização. Eu vou até colocar um parênteses aqui, o Antônio Marcos, né? Que o arroba dele lá no Instagram é quinzinho. O Antônio Marcos colocou um post esses dias, não sei, semana passada, sobre os tipos de influenciadores, digamos, evangelizadores online. E aí ele estava falando de vários, e aí um dos tipos de evangelizadores online eram os comedores de gafanhoto, que Hum. eram aqueles que estavam pelo amor da palavra e pela evangelização, mas só faziam comer gafanhoto, igual a até São João Batista. Que não tem fama, que não tem 1.000 seguidores, que não estão nada, mas estão lá toda a vida. Estamos aqui de novo, comendo gafanhoto. É mesmo. Eu não sigo o Quinzinho aí, eu acho que eu vou atrás dele aí, porque é o Padre Antônio Marcos, né? Do Shalom, Não, não da é padre, não, não. Não é o padre Antônio Marcos, não. Antônio Marcos, que é da comunidade de Aliança, que mora lá em Brasília. Mas por acaso também o Padre Antônio Marcos, ele tem um apelido, a Cacau, que é a irmã dele, me Né? chama-o de Quinzinho. Não sabia. Olha aí. Pois é, pois é. É uma coincidência Então, muito grande. Dois Antônio Marcos com apelido de Quinzinho.
Mas esse Exatamente. quinzinho que eu tô falando, o Antônio Marcos, da comunidade de Aliança, ele é do Rio, morou em Fortaleza, e Ah, era então é outro. e aí agora ele tá em Brasília. E era a avó dele que Ah, chamava ele de quinzinho, porque se não me engano ele é o 15º neto, mas eu nem sei. sim. Mas, enfim, a coincidência foi muito grande aqui. Mas, Foi enfim, mesmo. o Antônio Marcos fez isso, né? E eu achei legal. E eu fiquei com isso. Lá estamos nós aqui comendo gafanhoto de novo. Mas Nosso Senhor não quer que a gente seja sucesso, que Ele quer que a gente seja fiel, né? Estamos aqui. Exatamente. Santa Madre Teresa de Calcutá, né? Deus não me chamou para ser um sucesso, mas para ser Ser fiel. fiel. Então, vamos continuar. Segunda parte do Continuar. Evangelho. Segunda parte aí da caridade aí com os discípulos, né? Quem der pelo menos um copo d'água por ser meu discípulo não ficará sem a recompensa. Esse versículo aí é um alívio assim para todos os É. que, né, seguem Jesus e recebem pelo menos um copo d'água. Às vezes recebem outras coisas, né? É. Não, mas Nosso Senhor sabe que Ele fez. As promessas dele são grandes, né? O 100 vezes mais nessa terra. É, E eu confesso, eu recebi 100 vezes mais nessa terra. Não posso nem reclamar, né? Quantos pais, mães, irmãos. Quantos irmãos a gente, né? Eu falo da comunidade Shalom. Quantos irmãos a gente tem na comunidade Shalom? verdade. Né? Incontáveis, né? Hoje a gente vê assim, eu não sei mais quantos membros nós somos na aliança, na vida, espalhados já no mundo, muitas missões no mundo inteiro, em vários países, né? É. Então, Irmãos, então, exatamente, irmãos franceses, italianos, irmãos portugueses, irmãos brasileiros do mundo é, inteiro. Irmãos que a os gente nem irmãos, conhece e que a gente olha e diz: opa, esse é meu irmão, eu conheço esse aqui tem um tal, pois é. peraí. Cada vez a gente se surpreende com alguns irmãos. Essa semana também eu fiquei surpreso com um irmão lá em Boston, que eu não conhecia, Hum, mas fiquei muito surpreso lá com a partilha dele lá na última Funif, né? que legal, que legal. É a beleza, né, das promessas de Pois Deus. é, foi exatamente. Mas vamos continuar então. O Vamos. copo d'água sem recompensa, mas aí a terceira parte aí, que é o escândalo, né? Uhum. Esse evangelho aqui em Lucas, ele traz aqui, né? Mas lá em Marcos. Mateus, aqui em Marcos, desculpe, né? Em Marcos ele traz aqui no capítulo 9, né? Uhum. Mas Jesus, ele é mais radical lá, eu não estava olhando aqui, me lembrando, mas essa parte aí de cortar a mão, Hum. eu acho que lá no Mateus 5 lá, né? Quando Tá no ele, meio do discurso ainda do Sermão da do Montanha. Sermão da Montanha, né? Então, e isso aí, porque alguns estudiosos dizem que o Sermão da Montanha é já para o discípulo que está na caminhada, que já segue Jesus, né? Então, não é, É, embora esteja no início do capítulo, no início do Evangelho de isso. Mateus, ele não é o início da pregação o querigma, né? Ele já tem já pressupõe um certo conhecimento da palavra. Jesus vai dizendo, ouviste o que foi dito, então a pessoa Já tinha ouvido, né, alguma coisa. já tinha ouvido, ele era vindo do judaísmo, digamos assim, o Uhum. cristão convertido. Uhum. Então, ele vai dizer essa aí do teu olho direito arrancam, né? Eu, porém, vos digo, aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério no teu coração. Aí ele diz, caso teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é preferível. Então, é essa mesma passagem aqui que Marcos está no capítulo 9, Mateus está colocando lá no 5, Hum. e é uma coisa muito radical, né? As pessoas se apavoram, dizem assim, mas é que vou arrancar meu olho, vou cortar minha É. mão, vou... Né? Não é literalidade, não é você pegar o pé da letra, Não teve né? nenhum santo que fez isso. Ninguém, assim, né? A história da igreja teve um Teve dos... Orígenes, mas. É, eu não ia citar o nome, mas a gente sabe da história, né? É. A origem. Mas, assim, a igreja, ela nunca disse que para interpretar o pé da letra da palavra de Deus, Especialmente essa passagem. especialmente essa passagem, né? Então, o que a gente deve trazer é a seriedade e a radicalidade de ser um seguidor de Jesus, de Uhum. tentar ser um convertido, porque se você quiser ficar como qualquer outro aí,
Jesus eu acho que o contexto de Mateus, aqui em Marcos, ele fica um pouco, digamos aí, está dentro desse evangelho aqui de hoje, a gente fica sem um entendimento. Lá em Mateus, Jesus está falando primeiro do pecado, né, da cobiça dos olhos, e em Sim, seguida arrancar o você olho, né? Sim. coloca a radicalidade que você deve cortar Uhum. quando tiver a ocasião de pecado, porque senão, né, a justificativa lá em Mateus é mais clara do que no evangelho de hoje, né? Aqui em Marcos, né? Marcos ele está simplesmente dizendo aqui Uhum. para não escandalizar o menor desses pequeninos. A ligação é com os pequeninos que Jesus já tinha colocado no meio deles sobre quem era o maior, que a gente estava discutindo do domingo passado, né? Isso. Então, é essa a continuação e o contexto do evangelho de hoje, para não escandalizar o menor desses pequeninos, né? Mas, mas E aí a gente volta para o começo do podcast, né? A questão de arrancar do meio da gente os pedófilos, por exemplo. Não tem por isso, isso, né? Não tem conversa, né? Tolerância zero hoje da igreja com isso. exatamente. Aí diz, não, é porque não é uma doença, vamos tratá-lo, vamos, né, cuidar, Era o que vamos se pensa, o deixar. pior que era o que se pensava, né? O pior é que Pois era o que se era, pensava. pois é, Nos anos mas 70 era isso. né, Hoje exatamente. não, E aí hoje não se vê. os abusos continuaram, né? E por isso é que a igreja resolveu dar um basta e disse, não, casos de abusos, né, Arranca e acabou-se. menores, inclusive, aí é radical, você tem que cortar, né? É, e não é mais prisão eclesiástica, é prisão normal, né? Aí vai para a esfera civil, porque É, você pode ser processado e não só sacerdotes, né? A gente sabe de outros casos de sim, bispos, né? E que foram é, acusados, né? Quem, infelizmente. quem teve cardeal também, quem teve acusação não foi comprovada, foi liberado, mas Não, quem teve eu lembro do Cardeal Pell, lá lá da da Inglaterra, Austrália, da Austrália, que também Austrália, era assim, era muito claro, só pela acusação, que era falsa. era falsa, pois é, Porque aí a acusação era tipo assim, não, ele abusou da gente na sacristia da catedral depois de uma celebração. Impossível. Meu filho, é impossível. Você nunca foi para uma sacristia de uma catedral depois de uma celebração solene. Só em você estar dizendo isso já não dá. é muito difícil essa ocasião, pelo menos isso aí porque a pessoa não entende, então, como é uma celebração que depois da catedral está lá todo O clero o inteiro tá na coroinha, sacristia. os padres que concelebraram, e todo mundo chega lá, tem que voltar, tem que se tirar os paramentos, e a pessoa vai dizer que né, ficou na sacristia. Não dá. Um cardeal nunca fica sozinho na sacristia, nem que ele queira, depois de uma É, celebração solene na catedral. difícil. Tipo assim, quando eu soube, né, do Cardeal Pell, porque eu já o segui há um tempo nas redes sociais, as coisas que ele é sempre muito sábio, então eu sempre gostei muito de ouvir o que ele dizia. Só uma vez que ele foi pego despreparado, que foi fazer como se fosse um diálogo com um ateu, e ele foi muito despreparado, foi horrível, Hum, porque o ateu, enfim, porque é, ele realmente não sabia o que estava esperando dele. Mas fora isso, ele sempre foi muito sábio. Então eu gostava. Quando eu soube dessa acusação, eu disse, eu não acredito. Aí fui ver qual era a acusação. Aí eu vi essa besteira. Digo, não é. E eu, tipo assim, eu é, fui seminarista. Eu sei o que é uma sacristia de uma catedral de uma cidade pequena. Fortaleza não é uma cidade gigante. não, Imagina de uma metrópole como é Sydney, entendeu? Então, exatamente. enfim, aí o cardeal, graças a Deus, provaram a inocência dele, graças a Deus ele morreu tendo a sua inocência provada. Mas o fato é, foi julgado pelas autoridades civis e bem direitinho. Hoje também, né? Eu acho que em qualquer lugar existe esse julgamento e a igreja hoje está seguindo mais de perto essa, esse mandamento. Arranca. Se teu olho te faz pecar, se tem alguém que tem uma desconfiança, arranca. Primeiro você corta e se apura lá, e se for comprovado, você vai pagar o É. crime lá, né? E se não for, é inocente, aí tudo bem, você tá.
reconduzido lá, como o cardeal Pell foi reconduzido lá ao cargo dele lá no Vaticano, né? Graças a Deus. E aí, infelizmente, morreu, né, logo depois, mas enfim. Vamos voltar, então, essa questão do corte aí da mão, do pé e tudo mais, né? Nosso Senhor não tá mandando a gente cortar a mão nem o pé, gente. Mas cortar também, por exemplo, cortar as ocasiões de pecado, né? Às vezes nem é a mão nem o pé, mas às vezes é algo que pesa. E eu não quero entrar numa radicalidade, porque a gente entra, assim, internet é uma coisa. Dentro das páginas católicas, cansei de ver o K2 lá do Santa Carona, o pessoal do catequista respondendo: ah, não, ir para academia é pecado mortal. Não, ir para academia não é pecado mortal. Ah, mas na academia é ocasião de pecado. Talvez para você, mas ir para academia não necessariamente é ocasião de E pecado se, para todo mundo. exatamente. Mas se para você for uma ocasião de pecado, reveja se você realmente precisa fazer exercício numa academia. Mas a questão não é nem essa. A questão é que cada um precisa saber aquilo que é a ocasião de pecado para si e não aplicar para os outros, né? O que acontece muito é a questão desse farisaísmo, né? Que as pessoas na internet se colocam como autoridades e impõem para os outros algo que se aplica a ela, né? É. E julgadores, né? Juízes de todos e de tudo. Então você está julgando, ah, não, que aquele fulano fez isso, aquele fulano. Você tem que responder por si. Se a pessoa lá está. Você ficar acusando os outros, eu acho que é essa falta de conversão que Jesus está exortando aqui. Você Uhum. precisa cortar em si as ocasiões, né? É. Corte você, não vai cortar o membro dos outros, vai dar dinheiro Exatamente. dos outros. Corte o seu. Corte o seu, não vai cortar o dos outros, porque quem é você para cortar mão e pé dos outros e arrancar olho É. dos outros, porque E, acha que o é. olho está pecando do outro, mas você não está olhando para. Não, mas ele olhou. Olhou, você Problema dele. Você não sabe nem se ele tem astigmatismo. E aí? Que aquela coisa, você falou, você me viu na rua e nem falou comigo. Sim, mas eu sou ceguinho, eu não posso não ter lhe visto. E aí? Né? pois é. Eu tô me acostumando agora a usar óculos, né? Passei 40 anos da minha vida sem usar óculos e agora eu tô usando óculos. Então, eu não, tem vezes E eu que que usei foi o contrário. 50 anos, agora eu estou sem. Cada um no seu. Uma amiga minha, irmã do meu ano, eu também quero até partilhar e agradecer a Deus pelo milagre. A Anne, ela tinha 22 graus em cada olho. Foi mesmo. E ela achou finalmente um médico que aceitou operá-la e ela saiu de 22 para 1 grau. Foi É mesmo. Deus seja impressionante. Bendito seja Deus por ela. Eu fiquei muito bendito feliz seja por ela. Deus. Não, o Porque médico que fez a minha também, ele não garantia que eu ia ficar sem óculos, mas aí, como testando, né, eu fiz um de um olho, depois fiz do outro, e agora ele disse, não, a sua visão aqui passa em qualquer exame de motorista e você muito consegue. bem. Agora, claro que em alguns lugares assim mais perto, né, a Bíblia de Jerusalém com a letrinha pequena, Pequenininha. você precisa colocar mais luz. Pronto, é o meu caso aqui hoje, né? Tô dirigindo sem óculos, tô Olha aí, sem nada. muito bom. Mas é por causa do glaucoma que já estava avançado e que aí eu precisei fazer a cirurgia do glaucoma e, É, né, falar em Bíblia de Jerusalém, tá aqui, olha. A minha imitação dela tá bem aqui. é essa aí também. Eu tenho a minha É esse também. mesmo modelo. Eu botei aqui porque era para ficar É, mais fácil para eu rezar. Mas aqui em mas cima, a minha pequenininha aqui que já estava bem essa usada. daí eu era criança, eu lembro dela. Aqui atrás tem Eu as tenho Bíblias em toda a 19. língua aqui, ó. Essa aqui, ó. Francês, Eu tenho português, também. Inglês, esse mas não aqui. trouxe para cá, E não. aí, em português, alemão, tem um Jerusalém monte de. Teb, eu tenho minha coleção de Bíblias também, de consulta também. Eu aconselho você que nos ouve também, você ter uma Bíblia de estudos, né? Isso, ter uma Bíblia boa de Importante. estudo é bom. Pois é, mas assim, claro que para rezar com a palavra de Deus, você não vai precisar fazer um estudo A Ave bíblico. Maria tá mais do que suficiente. Por isso, mas assim, uma coisa é o podcast aqui que a gente seleciona assim, algumas coisas, comentários para a Uhum. sua oração com a palavra de Deus, e outra coisa é você fazer um estudo sério com a palavra de Deus, saber a palavra de Deus como um todo, aquela Sempre é bom. sugestão de ler, né, a palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse, pelo menos para ter uma ideia geral, né? E você vai
Aí, com os comentários, notas de rodapé dessas Bíblias, vai lhe ajudando também o entendimento da palavra de Deus. E isso lhe ajuda na sua leitura, claro, mas na sua oração também. Sim. Né? Exatamente. Uma coisa é você rezar, e isso é fundamental, e é mais importante você rezar do que você estudar a palavra de Deus. Mas se você rezar, e todas as vezes que você rezar, você vai, por exemplo, ler pelo menos as notas de rodapé, vai lhe ajudando a dar um contexto do que estava acontecendo, do que está ali escrito e tudo mais. E aos poucos, com o costume, você vai ter a necessidade de saber mais. E aí você aprofunda e você estuda. Só só não use o tempo da sua oração para estudar, né? Que Estude, aí você não vai rezar e aí você perdeu o tempo que era para rezar em ler, né? mas aqui que Como nós estamos. também. Desculpa. Não, Santa Teresa aqui também usava algumas vezes, né, a palavra de Deus, a Bíblia ou o Muitas livro vezes. espiritual que ela aconselha, né? Você que é o especialista aí em Santa Teresa. Na vida de oração, às vezes, ela pegava um livro porque Sim. não tinha Não, como. ela dá sempre essa dica. Se você é muito distraída, pegue um livro. Mas aí o quê? Você lê uma frase, um trecho, aí você para, medita um pouquinho, aí depois você volta. Não é na hora da sua oração pessoal você vai simplesmente ler. Não é isso. Não é, a Teresa nunca fez isso. Exatamente, é. Mas, enfim, eu ainda tô devendo. Tem uma pessoa que me pediu para gravar um vídeo sobre isso e eu ainda tô devendo como rezar com um livro. Mas eu ainda, enfim, um dia eu gravo. Vai. Nós Acompanhe no vídeo de oração que Vida de vai aparecer oração. lá. Exatamente. Tem outro canal no YouTube, a Vida de Oração. No Instagram é tudo junto, né? Tem o Felizes, eu coloco no meu e no Felizes. Mas no YouTube eu boto separado. Os vídeos sobre vida de oração eu deixo no canal Vida de Oração. Esse podcast vai para o Felizes. Mas nós já estamos aqui em 37 minutos aqui de transmissão e Eita. de gravação. Acho que ainda dá para falar um pouquinho mais do final ou a gente encerra? Eu só queria também falar, eu acho que essa semana também, no meio da semana, a gente tem algumas passagens no Evangelho de Lucas sobre essa história aqui do julgamento, né, e de ser jogado no inferno, né? Uhum. Quando Jesus alerta, né, sobre o inferno, às vezes as pessoas dizem, não, porque o inferno não existe, não, porque o Evangelho de hoje ele fala aqui, pelo menos 3 vezes, né, fala do inferno aqui, né? Quem É mais, melhor. quem mais fala do É, inferno na Bíblia é Jesus. pois é, e aí muitas pessoas querem negar a existência do inferno. Dizem, não, porque o inferno não existe, né? Porque isso, mas o alerta de Jesus em relação a ser jogado no inferno, que é o evangelho de hoje aqui, é um chamado de seriedade à sua vida espiritual. Porque se Uhum. você trata e diz, não, porque Deus é amor, Deus é misericórdia, É e aí aí, você vai entrando de pecado em pecado e acaba caindo no escândalo. é que Achando tá, que não tem exatamente. problema nenhum, porque Deus é amor, porque Deus é misericórdia, não existe. Mas aí você precisa ter essa seriedade dessa palavra de Jesus, né? Se, se você, é, se a mão te leva a pecar e você não fizer nada, você não cortar, você pode ser jogado no inferno. Quer dizer, Jesus diz vai ser jogado, É. porque morrendo nessa situação de pecado. É o que a igreja ensina. Então, a pessoa que morre em estado de pecado mortal, assim, a gente não pode julgar se a pessoa no último instante não se arrependeu. Isso não. No último Uhum. instante eu me arrependo. E se não der tempo de se arrepender? É, Se você... O problema é porque as pessoas confiam que no último instante aí não, porque não vai ter ninguém no inferno. A você igreja não, não na igreja isso. nunca disse isso, nem Jesus diz isso, né? O próprio Jesus não disse isso. O filho da perdição que Jesus fala no Evangelho de Judas, né? O filho que, mas mesmo o caso de Judas, que a gente não sabe se foi, provavelmente, né? Deve ter É, ido, porque tem outras pessoas, porque o inferno, mas os santos que tiveram visão do inferno, Nossa sim. Senhora que mostrou o inferno Pro nos Fátima, né? pastorinhos lá, mas em outras ocasiões. Então, o inferno existe, é uma realidade que a igreja nunca escondeu, né? A realidade do céu, do inferno e do purgatório, né? Os novíssimos, né? Uma pregação sobre,
É. sobre essas três realidades depois da morte, do juízo. Então, se a pessoa não tiver essa constatação de que a gente pode ser jogado no inferno, então é um alerta de misericórdia, saber que existe. Porque senão você fica nessa de cair no pecado e ficar assim mesmo. Sim, uma coisa interessante. Santa Teresa d'Ávila disse que a experiência, eu não sei se ela disse a melhor, mas eu acho que a expressão que ela usou foi a experiência mais importante de Deus que ela teve foi ver o lugar dela no inferno. Porque ela ali percebeu que o lugar dela no inferno como era e que se ela não cuidasse, ela iria para lá, foi a maior motivação dela para continuar seguindo, né? Lógico, o amor de Deus que se derrama sobre ela constantemente e tudo mais. E ela é muito crítica também disso, né? Por que que a gente diz demônio, demônio, se a gente pode dizer Deus, Deus? É, Teresa não insiste no inferno em lugar nenhum, não, mas fala dessa mas experiência ela dela. fala que a experiência mística dela mais importante que ela teve foi a visão do lugar dela do inferno. Eu acho assim, eu não tenho coragem, nunca tive coragem de pedir para ver meu lugar no inferno. E eu acho que a gente não deve pedir. São João da Cruz também diz claramente que não. Mas é uma questão muito clara. Saber que é uma realidade que nós podemos cair vai nos ajudar também a evitar exatamente esse caminho escorregadiço de não, Deus é misericórdia, não, mas Deus perdoa. Mas sim, é algo que não é questão. Quem vai te botar no inferno não é Deus, é você mesmo que vai É chegar e você dizer mesmo. assim: finalmente eu me afastei tanto de Deus que eu não tenho mais como chegar perto de Deus, né? E eu acho também que é uma questão de uma decisão muito pessoal de dizer: eu sei que isso é pecado e eu quero pecar, Isso né? é as É o três pecado. condições do pecado mortal, né? Que o Exatamente, catecismo coloca, né? a consciência, a livre vontade e o ato, mas eu fico E a matéria pensando. grave. Exatamente, a matéria é grave. Mas mesmo assim, eu acho assim. Santa Teresa ela vai até nesse ponto, assim. Mesmo em matérias pequenas, se você sabe que é pecado e você pode não pecar, cuidado com esses pecados. Uhum. Porque esses podem também te afastar, né? A vida de oração, ela é muito. A vida interior, ela é muito complexa, né? Outro dia me perguntaram: Felipe, mas a gente entra e sai do castelo o tempo todo? Não. Não é só você parar de rezar um dia que você vai sair do castelo. Mas é o tipo da coisa, como uma planta. Se você passar uma semana sem aguar essa planta, ela morre, né? Então, né, é aquela coisa. Do mesmo jeito, é realmente essa questão da dimensão. E eu fico pensando isso, do que a gente alimenta o nosso coração. O que entra e o que sai. Né, a gente já falou um milhão de vezes, né? A boca transborda aquilo que está cheio o coração. Se eu não tiro do meu coração aquilo que me leva a pecar, vai transbordar de alguma forma, né? E aí, Exato. uma hora eu vou agir nisso, né? Isso é um problema. Então, Mas, encerremos, porque encerremos. senão extrapolar aí nosso tempo aí também. Já passamos 44 minutos. Eita, mas Deus seja louvado, né? Mas Em Nosso todo o Senhor reino. sabe. Deus sabe. Tem sido muito bom. Enfim, Pois é. Então, se você gostou, já chegou até aqui, a gente vai terminar com oração, mas já deixe o seu pedimos aí like. o likezinho aí e encaminhe para aqueles que acham que você acha que pode ajudá-los, né? Uhum. Vamos rezar então, né? O senhor pode rezar Entregar hoje? isso. Vamos, sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, nós te louvamos, Senhor, por este domingo, por este dia, Senhor, que tu nos reserva para ti. Por isso te pedimos esta graça de nos colocar diante de ti com esse cuidado, com essa atenção, Senhor. Queremos olhar somente para ti, que nossos olhares não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, sabendo, Senhor, que tu nos olhas sempre, que nós estamos sempre na tua presença e que somos amados por ti. Queremos, Senhor, te pedir também a graça de não afastar aqueles que usam teu nome. Senhor, te pedimos por aqueles que, mesmo não fazendo parte do rebanho da igreja, aqueles que usam o teu nome, mas que sejam também instrumentos teus para também tantas outras
ocasiões em que tu usas também. Te pedimos também por eles, Senhor, e pela unidade de todo o teu rebanho, como tu nos ensinaste, Senhor, a pedir que haja, Senhor, um só rebanho, um só pastor. Traz, Senhor, para o teu redil todos aqueles afastados de ti. Te pedimos também, Senhor, não sermos ocasiões de escândalo para ninguém. Dá-nos, Senhor, a graça de estarmos sempre com esta consciência de não querer ofender a ti e nem o menor dos teus irmãos, porque são teus. Te pedimos tudo isso pelas mãos da Virgem a quem nós recorremos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Mãe de Deus, Deus, rogai por rogai nós, por nós, pecadores, pecadores, agora e na agora hora e de na hora nossa da morte. nossa morte. Amém. 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 Deus seja louvado. Deu certo. A garganta já tá indo embora, mas a Covid não me pegou de jeito. E é isso, Lhe gente. pegou, mas você conseguiu. A gente conseguiu a graça de gravar esta de hoje aqui. Se Deus quiser, no próximo domingo você já estará Já vou estar recuperado 100%. para 100%. É isso, gente. Deus abençoe. Muito obrigado. Se não deixou o seu like até agora, pode deixar o seu like. Não custa nada para você. Se inscreve aqui no canal e a gente se encontra, seja no próximo domingo para o podcast, seja durante a semana para as motivações, para a oração e para a Lexia Divina. Amém. Deus abençoe. Até o próximo domingo, nós dois juntos, e até amanhã no nosso canal Felizes os que ouvem a palavra de Deus. Shalom. Shalom.